Olá, seja bem-vindo ao canal A Palavra Viva, que transmite a mensagem de Deus em podcast. Eu sou Jefferson e por alguns minutos falarei sobre o novo assunto que é por que salvação? O que há nesta simples palavra que no contexto bíblico se apresenta tão importante, de forma a influenciar todo o aspecto da vida humana. Sobre este ponto é o que se espera tratar no tema proposto neste podcast. O texto bíblico se encontra em Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Os que estavam clamando, conforme o versículo lido, eram pessoas pertencentes de todas as nações, tribos, línguas e povos. Um número muito grande de pessoas que não se podia enumerar. E, segundo o texto bíblico, estas pessoas estavam em pé diante do trono, onde Deus e o Cordeiro eram o alvo de suas adorações. Com relação a essa afirmação, está registrado no versículo anterior deste capítulo. Veja como é descrito pelo texto bíblico de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Diz assim: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Essas pessoas que o texto está falando não estão diante do trono para serem condenadas, mas sim porque foram justificadas. E o clamor delas não era no sentido de como se alguém estivesse sofrendo, pedindo uma chance de um novo recomeço. Não, clamavam ao Senhor Deus no sentido de expressar louvor, exaltação por quem Ele é e o que fez por eles. Agora, para não sair do ponto principal que é o assunto desse podcast. Por que salvação? Porque ela, a salvação, tratada nesse podcast, não é uma simples salvação. É a salvação que pode fazer o ser humano estar diante de Deus e do Cordeiro e não sofrer condenação. A salvação que faz o ser humano presenciar o que é de mais extraordinário ao conhecimento humano, o descortinar dos mistérios celestiais. E como assim mistérios celestiais? O versículo posterior deste mesmo capítulo, o de número 11, diz que todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém! O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! Esses são os mistérios que hoje, a olho nu, não é comum de se encontrar. O descortinar da eternidade aos olhos da humanidade. Este milagre só é possível após ser vivenciado o milagre do nascer de novo pela salvação. Porque este milagre é o reino de Deus em seu aspecto espiritual e é invisível aos olhos naturais. Para se ter acesso a esta maravilhosa dádiva, observe o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 3, versículos 5 e 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. De acordo com o texto lido do Evangelho de João, percebe-se que este nascer que o Senhor Jesus fala está relacionado à salvação. Então, sem essa salvação, observando os detalhes, percebe-se ser impossível estar naquele dia diante do trono como aqueles que cantavam adorando. Veja como a salvação apresentada pela Bíblia é uma bênção. Evita a vergonha eterna sobre a vida do ser humano e faz vir a honra eterna. Por que salvação? Porque ela é o presente de Deus à humanidade. Para reforçar o que foi falado da salvação como presente, veja esta passagem. Efésios capítulo 2, versículo 8. Referente àqueles que já receberam a salvação no Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom tem um significado de presente, quando se verifica no grego bíblico. Não estenderei mais, porque o tempo não permite. Mas
Espero que diante desses episódios comentados, tua vida possa ter sido edificada e que pelo menos uma pequena compreensão sobre a salvação no contexto bíblico possa ter sido alcançada por ti. Quero me despedir dizendo muito obrigado por tua atenção. Se o Senhor Jesus permitir, te espero no próximo episódio. Tchau!